Olá, amigas e amigos, bom dia. Domingo de carnaval. Não existe domingo de carnaval. Domingo é do Senhor. Louvado seja Deus. E chegamos na 8ª lição da nossa revista das bem-aventuranças. E olha, hoje o tema é sensacional. E por isso eu aproveitei esse domingo de recesso, né, para estar gravando este estudo para você. Bem-aventurados os mansos. Vamos orar? Deus maravilhoso, que o Senhor possa abençoar esse momento do estudo. Deus, que tu possa se revelar a cada pessoa que participa ou participará deste momento tão importante para as nossas vidas. Assim eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Viu? Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Salmo 37, 11. Vamos lá, então. Um dos mais conhecidos ensinamentos, né, de Cristo é o Sermão do Monte, no qual o Salvador ensinou, preste atenção, ensinou lições práticas a serem vivenciadas por seus discípulos a cada dia. Mesmo diante das dificuldades que passam em suas peregrinações terrenas. Então, olha só, está falando conosco hoje, os seus discípulos que passam por peregrinações terrenas. Bem, esse mundo jaz no maligno, onde convivemos com pessoas que andam na contramão da vontade de Deus, vivendo segundo as obras da carne. Puxa vida, muito interessante isso. Hoje é um dia que o pessoal, grande maioria, nesse planeta, né, está vivendo segundo a carne. Por isso o nome é carnaval. Viu? Bem, nesta lição, trataremos da importância dos mansos, os quais, segundo o dicionário, né, Oxford Linguist, são definidos da seguinte forma: pessoa de gênio afável. Vê se você se identifica aí, por favor. Né? Pessoa, veja bem, manso são pessoas de gênio afável, sossegada, boa, dócil, pacata. A nossa mansidão, entretanto, deve ser tanto externa, nos momentos mansos no mundo tão cruel, como interna, a começar pela forma como recebemos a confrontadora palavra de Deus. E olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade,
acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos entender isso? Vamos lá. A palavra implantada, ou seja, o Senhor implantou a sua palavra em você. Hoje nós estamos vendo muita implantação de dente, né? Então você já sabe o que é implantar. Muito interessante. Sejam praticantes da palavra. É muito bacana a gente escutar um culto maravilhoso, uma palavra abençoada, um louvor fora de série, mas o difícil é viver, é praticar aquilo tudo que nós ouvimos, aquilo tudo que nós aprendemos. Isso é muito difícil mesmo, né? Mas vamos continuar. Página 48 da sua revista. Aprendendo a mansidão com Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Aprendendo a mansidão. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe muito importante, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viu? Mateus capítulo 11, 28 e 30. Não há melhor professor que possa nos ensinar na prática como Jesus Cristo, de quem extraímos vários exemplos nos evangelhos, dos quais destacarei 2, diz o autor. Vamos lá então, né? Então olha só, não tem professor melhor do que Jesus. Veja bem, ele está ensinando para nós que nós devemos, né, nos manter manso, devemos ser como ele, manso e humilde de coração. Que coisa maravilhosa, né? Então você percebe, né, que, né, essa condição de Jesus tem que ser colocada em prática. Ah, mas eu sou assim mesmo, né? Não tem gente que fala isso? Não, não é assim mesmo. Primeiro que não é mesmo, é mesmo, né? E segundo que você está na escola com o professor Jesus Cristo. E você precisa aprender. Então, como foi lido aqui, né? Não há um professor melhor do que o Senhor Jesus. Você percebe que ser manso não é uma condição imutável na sua vida? É só você querer ser. É só você, né, dar a outra face. Como diz a própria Bíblia, o nosso estudo também. O primeiro evangelho nos mostra Jesus, né? Jesus que, ao ser rejeitado e crucificado pelo seu próprio povo, em meio às agressões e humilhações, não proferiu palavra de juízo contra eles, mas se manteve, ou se mantendo, manso,
rogou o perdão do Pai em favor de todos aqueles que consentiram com a sua morte. Você percebe, então? O exemplo que Jesus está dando para você, né, que talvez não se considera manso, talvez não consiga esse domínio próprio, que é outro fruto do Espírito. No mesmo contexto, gostaria de extrair outro exemplo quando Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ouviu afirmar que tinha o poder para tanto soltá-lo como para crucificá-lo. E se manteve manso ao sujeitar-se à vontade do Pai para experimentar aquele momento de angústia e dor, se entregando por nós. Lembra disso, né? Quando Pôncio Pilatos falou que ele tinha o poder de decidir, né? E Jesus respondeu para ele o quê? Né? Que seria feita a vontade de Deus. Naturalmente, ele ia obedecer. Legal, né? Olha que coisa maravilhosa. Assim devemos nos sujeitar à vontade do Pai, sendo humilde e mansos em obediência àqueles a quem Deus estabeleceu como autoridades sobre as nossas vidas. Sejam os nossos pais, os nossos líderes espirituais, os nossos governantes, os nossos patrões e etc. Contanto que isto não comprometa o nosso caráter e o nosso relacionamento com Deus. 3. A mansidão é benéfica aos que a praticam. Quanto ao texto que fundamenta esta lição, gostaria de apontar alguns de seus benefícios. Primeiramente, Jesus promete aos mansos que eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Não podemos esquecer da promessa de Cristo em relação à sua noiva, a igreja, que há muitas moradas à nossa espera, que bênção, havendo um novo céu e uma nova terra que nos são prometidos. Apocalipse 21, de 1 a 3. Então você percebe que, né, é importante a mansidão e ela traz benefício àqueles que são mansos. Cristo se importa com cada um de nós e nos motiva a vivermos uma vida mansa na presença dele e, com isso, temos o direito de herdar outra terra, prometida, desta vez no porvir. Por outro lado, nós vemos a consequência benéfica de uma vida mansa aqui na terra. Preste atenção nisso, hein? Que naturalmente nos aponta para uma vida feliz, bem-aventurada, mesmo diante de um mundo tão cruel. E por isso, devemos optar pelo caminho da paz. Vejamos abaixo um dos ensinamentos de Jesus a este respeito. Eu queria chamar a sua atenção, né? Por quê? Porque tem pessoas que acham
O galo acordou meio tarde, né? Tem pessoas que acham que é o seu temperamento e não tem como mudar o seu temperamento. Eu, inclusive, já emprestei alguns livros, né? Até um livro, ele deve estar aqui. Temperamento controlado pelo espírito. Gente, o seu temperamento tem que ser controlado pelo espírito. Seja você sanguíneo, seja... né? Não interessa. Jesus, você entendeu que é o melhor professor. Professor de quê? De ensinar você a ser manso. Então é só querer, é só controlar a sua volúpia, né? Aquela coisa. É controlar e ser manso. Então, olha só, deixe o Espírito Santo controlar o seu temperamento. Com certeza vai ser muito mais fácil. Você vai sofrer menos e vai ter benefícios através disso, como foi dito. Mas eu quero ler Mateus 5, 38, 41 para você, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito. 2 pontos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, 2 pontos de novo. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Gente, olha que ensinamento fundamental. Nesta situação, você precisa ser fundamentalista. Você precisa dar a face oposta. Você precisa dar a sua túnica, dar a sua capa. Isso é mansidão. De fato, muitos, por não serem mansos, sucumbiram de forma precoce, pois apelaram ao reagir aos assaltos. Tem pessoas que reagem ao assalto. E não é bom. Aí o autor fala também de brigas de trânsito. Meu Deus do céu, já vi homens, mulheres descerem do carro no trânsito para discutir, para brigar, essa coisa toda. Discórdia políticas. Olha como nós, nessa última eleição, descobrimos quem eram nossos amigos e quem não eram. Através da política. Através de uma opção diferente. Pessoas ficaram de mal uma com a outra, porque não era do seu candidato, não era da sua ideologia, e isso é falta de mansidão. Rivalidade de times de futebol, caramba! Flamengo, Vasco, essa briga toda, Fluminense, Botafogo, Madureira, Bangu, né? Time de futebol, e a gente discute, tem gente que tira a vida de outra por causa de futebol. É o que ele fala, não, né? Nós temos que ser mansos. Entretanto, as pessoas mansas, elas transitam pelo caminho da paz, tendo a certeza de que o Senhor irá, por exemplo, restituir os bens materiais que lhes foram subtraídos de forma covarde, ciente de que a vingança pertence a Deus e que a vida é um bem maior, um dom de Deus, aleluia, não valendo a pena perdê-la por algo tão trivial. Pois as pessoas mansas
sabem da importância de tolerar o seu próximo por amor a Cristo. Os benefícios dos mansos não se limitam somente em herdar a terra futura, que, por sinal, já é uma grande vitória. Então, quer dizer, só essa recompensa seria o suficiente. Mas estende-se a bênçãos para os que vivem na mansidão, pois estes são guiados na justiça de Deus. Está vendo? Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Vamos para o item 4. De uma vida agressiva a uma vida mansa. Olha como você pode mudar. Você não vai me convencer, dizendo que não, que o seu temperamento é esse, que não tem como mudar. Vamos lá, olha aqui. Vê aí na página 49 da sua revista, no item, no tópico 4. Vejamos, por exemplo, a vida de Moisés, antes e depois de ter um encontro com Deus. Sabemos que Moisés foi criado na corte egípcia. Lembra que eu preguei sobre isso? Não tem muito tempo, acho que foi domingo passado. Né? Ele foi criado pela filha de Faraó, por intervenção divina. Olha só, Deus tinha um plano na vida de Moisés, mas ele tinha que mudar. Tem gente que Deus tem um plano em sua vida, mas não consegue mudar. E aí? Como que vai ser isso? Mas vamos caminhar. Já na fase adulta, acabou descobrindo que o seu povo era maltratado e vivia na escravidão. Olha só, ele descobriu isso na fase adulta. Foi criado ali, naquela coisa toda, aquele carinho, né? Beleza. Aí depois descobriu que o seu povo era maltratado e vivia na escravidão. E quando viu um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus, ele não se conteve. Olha como Moisés não era manso. Ele não se conteve e, aproveitando um momento em que não havia outros egípcios por perto, acabou matando-o. Aquele ato não condizia com uma pessoa que era verdadeiramente mansa. E a partir dali, a vida de Moisés passou a correr perigo, pois chegou uma hora em que não havia mais como esconder o tal ato. Você percebe? Nós não conseguimos esquecer ou esconder quem nós somos. Podemos esconder até um período, mas depois não dá. Ele aqui começou a esconder que ele tinha matado alguém. Mas aí não deu para esconder por muito tempo. Porque as coisas são sempre descobertas. Não é verdade? Mas vamos continuar. Bem, aquele ato não condizia, repetindo, né? Com uma pessoa que era verdadeiramente mansa, e a partir dali a vida de Moisés passou a correr perigo, pois chegou uma hora em que não havia mais como esconder o tal ato. Deste modo, aos 40 anos de idade, empreendeu sua fuga para o deserto de Midian, onde se casou e se estabeleceu por outros 40 anos. 40 mais 40 dá 80. Né? Até o dia em que, no Monte Sinai, você está precisando de um Monte Sinai. Né?
no monte Sinai. Olha o que aconteceu, gente. Atraído pelas chamas de uma sarça que não se consumia, conheceu a Deus, o Eu Sou, e passou a ser outra pessoa. Olha só, tem gente que não muda porque não conheceu a Deus ainda, só conheceu de ouvir falar. É difícil, né, conhecer a Deus? É abrir o coração, é querer mudança, é querer ser diferente. Sabe por quê? Porque nós servimos ao Deus Eu Sou. E aí, então, ele passou a ser outra pessoa. Esse foi o resultado da comunhão de Moisés com o Eu Sou. Ser mudado pelo Eu Sou o que salva, eu sou o que liberta, eu sou o que cura, eu sou o que transforma, eu sou o que muda, e por aí adiante. Assim, aquele homem que agiu com ímpeto violento foi transformado de maneira tão intensa que foi descrito da seguinte forma. Olha só, ele foi transformado. Então, olha só, se você tem uma missão com Deus, deixa Ele te transformar. Números, capítulo 12, versículo 3, diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Ué, cadê o temperamento controlado pelo homem? Viu? Moisés deixou então seu temperamento ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez a gente precise disso, não é verdade? Tópico 5 diz assim: outros personagens bíblicos que expressaram a sua mansidão. Olha que surpresa, gente. Dentre os vários que poderíamos aqui mencionar, gostaria de destacar 2. Davi e Estevão. Davi? Como pode um guerreiro ser manso? Mas é, na verdade. Então vamos lá, vamos caminhar. Sabemos que Davi foi o segundo rei na história de Israel. Nesta posição, certa vez ele foi amaldiçoado por Simei, que lhe atirou pedras e lhe proferiu palavras inflamatórias. Entretanto, ainda que o rei tivesse autoridade para dar cabo à vida de Simei, ele teve a humildade e a mansidão de poupá-lo. Depois você lê lá, 2 Samuel, capítulo 16, está aí na sua revista a referência. Davi respondeu com mansidão ao seu subordinado acerca de tirar a vida de Simei. Assim devemos ser, respondendo com mansidão aos outros, ainda que nos desejem o mal. Gente, que dificuldade eu tenho de ver isso na igreja. Que dificuldade das pessoas se deixarem levar, né? Respondendo com mansidão, cumprimentando as pessoas, amando as pessoas do jeito que elas são. Mas o subordinado de Davi era a mesma coisa. Não, ó rei, deixa que eu acabo agora com Simei. Mato ele e acabou, que ele não tem que ficar lhe atirando pedras, não tem que ficar falando mal. Gente, nós temos que aceitar o senso de crítica. Foi isso que Davi mansamente explicou ao seu subordinado. Cada um tem a sua visão, essa é a visão de Simei. Ele não gosta de mim. E olha, eles caminharam, depois você lê lá. E Simei foi caminhando também, agredindo ele, falando, atirando pedras, rejeitando Davi. Então,
Como diz lá em 1 Pedro, né? Você pode ler na sua revista aí. Santifiquem a Cristo como Senhor no teu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Deu para você entender esses versículos? Mas eu estou aqui para explicar. Olha só, se você tem um bom comportamento, se você tem um bom testemunho, se você tem bons frutos, se você tem boas atitudes, se você é uma pessoa educada, pessoas vão tentar falar de você, mas as outras não acreditarão. Porque você é conhecida não pelo que estão falando de você, mas você é conhecida ou reconhecida pelo que você é, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelos seus frutos. Aleluia! Louvado seja Deus! O outro personagem é Estevão, gente. Todo mundo conhece a história desse diácono. Um dos 7 primeiros integrantes do corpo diaconal da igreja de Jerusalém, que foi um homem santo, cheio do Espírito Santo, sabedoria e de boa reputação. Devido às perseguições contra o cristianismo na época, Estevão foi levado ao Sinédrio, onde passou por um injusto julgamento e, posteriormente, apesar de sua boa defesa sobre sua fé, sofreu o apedrejamento. Contudo, em um espírito manso, orou ao Senhor, pedindo que não condenasse aquele povo pelo seu pecado. Você percebe? Você escuta que alguém falou mal de fulano, falou mal de você, e você vai lá revidar, você vai discutir, você vai brigar. Esse diácono aqui, ele orou a Deus e falando, Senhor, que não seja condenado essas pessoas que estão falando de mim, que estão me jogando pedra. Isso é mansidão, gente. Tem que ser cultivado dentro de você. Olha só, Deus colocou essa mansidão, esse fruto dentro de você. Se você não quer descobrir, problema seu. Mas Deus colocou. Senão ele não estaria ensinando a praticar isso. Bem, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Como Estevão, devemos orar pedindo a Deus para que tenhamos um espírito de mansidão, a tal ponto de pagarmos o mal com o bem, a fim de que o mal se afaste de nossa casa. Como Estevão, devemos orar pedindo a Deus para que tenhamos um espírito de mansidão, a tal ponto de pagarmos o mal com o bem, a fim de que o mal se afaste de nossa casa. Quer que repita? Não, lê aí, né? A fim, olha só, a fim de que o mal se afaste da nossa casa. Você precisa examinar como está a sua casa. A nossa casa, a nossa família é reflexo, muitas das vezes, da nossa vida, das nossas atitudes. Por isso, aqui em Atos está falando isso. Caramba, mas lá em casa está um inferno.
Espera aí, você é homem, mulher de Deus. Vamos rever esses conceitos. Vamos dobrar o joelho. Vamos jejuar. A sua casa tem que ser abençoada. E vamos ser mansos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará de sua casa. Está vendo aí? Essa é a lição de hoje. Conclusão. Nós podemos afirmar que é possível a transformação da vida do ser humano feita por Deus, por mais que aos nossos próprios olhos nos pareça impossível. Para isso, basta buscarmos a Deus, pedindo ao Senhor Espírito, ao Santo Espírito, né, que lapide o nosso coração, transformando-nos de dentro para fora. Uma vez que a mansidão faz parte dos 9 gomos do fruto do Espírito. Está aí, ó. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que não é temperamento, pode ser mudado, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Viu? E eu afirmo, não é temperamento. Sabe por quê? Porque você tem temperamentos. Quando é temperamento, você é igual em todos os lugares. Mas às vezes você não é na empresa que você trabalha, você é uma coisa. Na igreja que você congrega, você é outra. Na fila do banco, é outra. Num trânsito de louco, é outra. Numa torcida de futebol, é outra. Não. Então, olha só, cultive a mansidão. Pega essa senha. Aqui tem 3 perguntas para você responder. Primeira, com qual dos personagens bíblicos estudados nesta lição você mais se identificou? Pensa nisso. Segundo, é possível a regeneração de uma pessoa violenta, tornando-a mansa? Viu? Terceiro, a mansidão é fruto do Espírito ou da obra da carne? Oremos. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo exemplar. Mansidão. Senhor, que tu possa preparar a tua igreja para ser mansa e humilde, como o Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, a cada um que está estudando esta lição neste momento e que queira mudar. Dê força. Dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua família, rica e abundantemente. E um bom descanso nesses dias aí que são feriados. Que o pessoal está alimentando a carne. Um grande abraço.